Em 1942, enquanto o planeta vivia os horrores da Segunda Guerra Mundial, um guarda florestal indiano que caminhava por uma rota próxima ao lago Hopkund, localizado em uma região glaciar a mais de 5.000 metros de altitude no Himalaia, fez uma descoberta chocante. Na beira do lago, ele encontrou centenas de ossos humanos espalhados pelo local. A cena levantava perguntas perturbadoras. Quem eram aquelas pessoas? Soldados japoneses desaparecidos? Viajantes surpreendidos por uma tempestade mortal? Ou peregrinos vítimas da fúria de alguma divindade antiga? Com o passar do tempo, o mistério envolvendo o lago só ficou maior. Diversas investigações foram realizadas tentando explicar o que havia acontecido ali. Durante décadas, cientistas tentaram responder as mesmas dúvidas. Quem eram aquelas pessoas, em que época morreram e de onde vieram? Recentemente, um novo estudo descartou quase todas as teorias conhecidas até agora. Mas, em vez de solucionar o caso, a pesquisa acabou tornando o enigma ainda mais estranho. Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Em meio a uma paisagem impressionante, montanhas gigantes cercam a região formando quase um círculo perfeito. É justamente ali que nascem algumas das fontes do rio Ganges, motivo pelo qual existem vários templos e santuários dedicados a diferentes divindades espalhados pelos arredores. E isso não é coincidência. Nanda Devi é considerada uma das entidades sagradas mais importantes da região indiana, conhecida como a deusa do Himalaia e companheira do deus Shiva. Segundo antigas lendas, ela vive no topo das montanhas e não tolera que ninguém perturbe o silêncio de sua morada congelada. Dizem que, entre as neves eternas, a deusa passa o tempo tecendo os destinos da humanidade com finos fios prateados. Na região mais elevada da parte indiana do Himalaia existe um lago escondido em meio a um vale coberto de neve, situado a 5.029 metros acima do nível do mar. Aos pés de uma encosta extremamente íngreme, próxima ao Monte Trisul, uma das maiores montanhas da Índia, no estado de Uttarakhand, está o famoso Lago Hopkund, conhecido mundialmente como o Lago dos Esqueletos. Mas afinal, de onde surgiu esse nome tão assustador? Os primeiros registros sobre o lago e os restos humanos encontrados ali surgiram ainda no século XIX. Desde aquela época, moradores da região percebiam algo estranho. Em determinado período do ano, quando o gelo do lago começava a derreter, um cenário macabro aparecia diante dos olhos de todos. Centenas de esqueletos humanos emergiam das águas congeladas, alguns deles acompanhados de corpos parcialmente preservados, ainda com pele, cabelo e tecidos intactos graças ao frio extremo e ao clima seco do local. O que teria acontecido naquele lugar isolado? Por muitos anos, as tribos locais passaram a chamar a região de Mystery Lake, ou simplesmente Lago Misterioso, aumentando ainda mais o clima sombrio em torno daquele enigma. Enquanto o mistério em torno daquele lugar aumentava, também surgiam relatos cada vez mais assustadores. Muitas histórias locais diziam que criaturas desconhecidas e até divindades teriam castigado centenas de pessoas naquele lago isolado. O primeiro grande avanço na investigação aconteceu em 1942. Foi nesse ano que um guarda florestal chamado H.K. Madwal chegou à região do Lago Hopkund. Alguns meses antes do degelo, ele já havia notado que existia algo incomum acontecendo nas montanhas do Himalaia. Naquele momento, Madwal imaginou que os ossos encontrados pertenciam apenas a um pequeno grupo de viajantes que teria morrido na região, por isso não deu tanta atenção ao caso. Mas tudo mudou quando o gelo começou a derreter e revelou o verdadeiro interior do lago. Ao ver a enorme quantidade de restos humanos espalhados pelo local, ele ficou completamente chocado. Aquilo já era muito mais do que alguns ossos perdidos pela montanha. Quando o gelo começou a derreter, revelou uma cena assustadora, um enorme campo repleto de esqueletos humanos espalhados por toda a região, indicando que uma tragédia desconhecida havia acontecido ali muitos anos antes. Naquele momento, quase nada se sabia sobre os corpos encontrados. Não existiam respostas sobre quem eram aquelas pessoas, quanto tempo estavam no lago ou de que forma haviam morrido. A primeira explicação surgiu em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. Muitos acreditaram que os restos poderiam ser de soldados japoneses mortos enquanto tentavam cruzar a Índia.
Com medo de uma possível invasão japonesa, o governo britânico decidiu mandar investigadores até o lago Hopekun para descobrir se aquela teoria realmente fazia sentido. Após examinarem os restos humanos, os pesquisadores chegaram à conclusão de que aqueles ossos não pertenciam a soldados japoneses. Os esqueletos eram muito antigos e já estavam naquela região havia séculos. No ano de 2004, uma equipe de arqueólogos passou a acreditar que todas as mortes no lago Hopekun estavam relacionadas a um único evento catastrófico. Essa hipótese surgiu a partir das pesquisas feitas no local e também das antigas histórias contadas pelos moradores da região. Para tentar descobrir a verdade, os cientistas recolheram cerca de 30 esqueletos e realizaram exames de DNA. Porém, os resultados surpreenderam todo mundo e deixaram o caso ainda mais misterioso. As análises indicaram que os restos humanos eram de pessoas que viveram por volta do ano 850 d.C. Mesmo assim, as descobertas acabaram criando novas dúvidas sobre a identidade dessas pessoas e sobre o que realmente aconteceu naquele lago cercado de mistério. Os exames de DNA também revelaram que os esqueletos pertenciam a dois grupos distintos. O maior deles parecia ser formado por pessoas da mesma família ou integrantes de uma mesma comunidade, todos com fortes ligações entre si. Já o segundo grupo era menor e, segundo os pesquisadores, provavelmente era composto por moradores da região que trabalhavam como carregadores e guias da expedição. Os objetos encontrados no local, como anéis, lanças, sandálias de couro e outros utensílios, fizeram os especialistas acreditarem que aquelas pessoas eram peregrinos indianos atravessando o vale com a ajuda dos habitantes locais. Até hoje, moradores das aldeias da região cantam uma antiga música que fala sobre esse acontecimento. Segundo a tradição local, a deusa Nanda Devi teria provocado uma tempestade de granizo extremamente violenta, com pedras de gelo duras como ferro, destruindo qualquer pessoa que tentasse passar pelo lago. A história conta que o rei de Canaus, Jabal, viajava acompanhado de sua esposa, Ranibalampa, além de vários servos e peregrinos, em direção ao santuário de Nanda Devi. Porém, durante a jornada, atitudes consideradas desrespeitosas pelo grupo teriam despertado a ira da deusa. Segundo a lenda, Nanda Devi respondeu lançando uma enorme tempestade de granizo sobre a expedição, causando a morte de todos que estavam ali há cerca de 870 anos. De fato, ao analisar alguns dos ossos encontrados em Hopekun, os pesquisadores identificaram sinais de impacto que combinam com uma tempestade desse tipo. Outra teoria indicava que parte dos restos poderia ser de soldados indianos que tentaram entrar no Tibete, mas foram impedidos. Esses militares, então, teriam sido forçados a retornar ao seu país atravessando a cordilheira do Himalaia e, durante a jornada, acabaram morrendo por causa das condições extremamente severas da região. Há ainda uma terceira teoria, considerada menos provável, que propõe que Hopekun teria funcionado como uma espécie de local de sepultamento, onde foram depositados os corpos de pessoas que morreram vítimas de uma epidemia. Por outro lado, um estudo recente publicado na revista Nature adiciona ainda mais complexidade ao caso. A nova investigação, feita a partir da análise de 38 esqueletos encontrados nas proximidades do lago, trouxe informações adicionais e acabou aprofundando ainda mais o mistério. Uma equipe internacional, liderada pelo geneticista norte-americano David Reich, realizou uma série de análises que dividiram esses indivíduos em 3 grupos distintos. O primeiro grupo reunia 23 pessoas com ancestralidade ligada às populações atuais da Índia, provenientes de diferentes origens étnicas, e que teriam vivido por volta do ano 800 d.C. O segundo grupo era formado por 14 indivíduos que morreram no século XIX. As pesquisas genéticas sugerem que seus parentes mais próximos hoje vivem no Mediterrâneo Oriental, especialmente na Grécia e em Creta. O terceiro e último grupo era formado por apenas uma pessoa com origem ligada ao Sudeste Asiático, que também teria vivido no século XIX. O mais impressionante é que, diferente do que muitos imaginavam, várias das pessoas encontradas naquele lago jamais conviveram entre si. Algumas morreram em épocas separadas por centenas e até milhares de anos. Os estudos indicam que esses indivíduos provavelmente vieram de lugares extremamente distantes uns dos outros, separados por milhares de quilômetros. Além disso,
A pesquisa divulgada em 2019 revelou que eles não morreram em uma única tragédia ou desastre coletivo, como se acreditava anteriormente. E talvez seja justamente isso que torna esse caso tão fascinante. Mesmo com todas as descobertas feitas a partir dos restos encontrados no Lago Hopekund, o enigma envolvendo o lago continua sem uma resposta definitiva.